O nosso dirigente falou hoje, se você sabe ou se você está ciente do que Deus requer de você, onde Ele te colocou. Então, quando a gente estuda algum tema, algum texto, a gente já fica prestando atenção, né? E quando aparece a palavra, então aquilo nos chama a atenção. Então me chamou a atenção isso que ele falou, porque hoje, normalmente nós estudaríamos a sequência do livro de Eclesiastes, mas como a gente não teve estudo hoje pela manhã, não queria perder os pares de estudo, a turma da manhã, a turma da noite, e então hoje nós vamos fazer o que nós fazemos às quartas-feiras, um estudo avulso, que é um estudo de palavras. E hoje nós vamos estudar sobre um verbo, o verbo colocar. Verbo colocar. Nós vamos ver o que a palavra de Deus tem. Nós não vamos estudar todas as referências, são 35 vezes que aparece na Bíblia o verbo colocar. O bom mineiro antigo falava que é o verbo ponhar. Então é o verbo ponhar. Esse verbo não existe, tá bom? É o verbo colocar. Colocação, colocar tem a sua grande importância. Por exemplo, eu não sou um grande fã de Fórmula 1, mas eu sei que existem alguns treinos que eles chamam de treinos, mas na verdade é como um exame, né? Uma prova para pontuação que é feito durante a semana, para que, normalmente aos domingos, né? Ao domingo são colocadas as posições. Então você vê aquela marcação no asfalto, né? Como é que os carros estão ali? Por que um está lá atrás e outro está à frente? Por causa desse treino, ou essa prova que deu a cada uma as suas pontuações. O primeiro lá é chamado pole position, né? Então é uma colocação, foi colocado lá. A palavra de Deus nos fala coisas muito importantes sobre esse verbo, sobre colocar. Eu gostaria que você estudasse comigo, vamos estudar juntos sobre esse verbo. Primeiro eu quero começar dizendo em Deuteronômio 28, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, né? Deuteronômio 28, Deus decidiu abençoar o povo dele, Deus decidiu abençoar o povo se o povo fosse obediente, o povo de Israel, e em tudo que o povo colocasse a mão, Deus ia abençoar. Na mitologia grega tem uma personagem que, onde ele colocava a mão, virava ouro. Lembram? Midas, né? Onde colocava a mão. Por isso algumas pessoas são apelidadas aí de... Isso é o Midas, porque onde ele põe a mão, vira ouro. O judeu... Deus é tão misericordioso que o judeu, mesmo sem ser obediente, onde ele coloca a mão, dá um bom resultado em muitas coisas. Há uma bênção, a bênção especial para esse povo, o povo de Israel, os judeus. E especificamente em Deuteronômio 28:8, ele dá essa promessa para o povo de Israel no Antigo Testamento, sobre a obediência. E certamente há alguma aplicação para nós. Deuteronômio 28:8, alguém quer ler? Eu sei que todo mundo já leu, né, hoje, mas vamos lá. Deuteronômio. Pode ler? Pode sim. Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizerem, e dará tanto vinho que os seus depósitos ficarão cheios. Deus vai abençoar. Em outra versão diz que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo o que colocares a mão. Onde o povo colocar a mão, Deus ia abençoar os projetos deles. Nós precisamos ser obedientes. Eu tenho certeza que onde você colocar a mão, Deus vai abençoar com a sua obediência. Algumas pessoas querem usar esse versículo como moeda de troca. Onde eu colocar a mão, eu
ser abençoado. Eu quero ser rico. Normalmente é isso que as pessoas pensam. Mas elas pensam mais em colocar a mão do que em serem obedientes. A ênfase não é onde você coloca a mão, mas a sua atitude diante de Deus. E diante de Deus você precisa ser obediente. Deus já deu essa bênção para o povo de Israel no Antigo Testamento como bênçãos materiais. E Deus tem me dado e tem dado a você certamente bênçãos materiais também. Mas é muito bom nós ampliarmos isso para não ficar apenas nas questões materiais. Aonde Deus, onde você for, onde você colocar seu pé, onde você colocar sua mão, você vai ser abençoado. E por isso nós precisamos enfatizar a obediência a Deus. Coloque a mão onde Deus quer que você coloque a mão, e você vai ser abençoado. Não é assim que diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há uma ênfase errada talvez nos nossos corações quando nós pensamos: Ele satisfará os desejos do meu coração. Mas não é assim que começa o versículo. Agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer em Deus e Ele vai te abençoar, porque Ele vai colocar os pensamentos e sentimentos corretos dentro de você, e onde você colocar a mão, você vai ser abençoado. Agora vamos para Josué. Então, tem Deuteronômio e depois vem Josué. O povo tinha essa bênção de onde colocasse o pé, onde colocasse a mão, Deus ia abençoar, se o povo fosse obediente. E aconteceu deles entrarem na terra de Canaã e vencerem Jericó. Vocês lembram muito bem disso. Mas qual foi a segunda cidade que eles tinham que conquistar, mas não conseguiam? Ai. O nome já é sugestivo, né? Ai. Por que eles não conseguiram? Bom, alguém estava em desobediência. Alguém guardou despojos da cidade quando Deus proibiu terminantemente. Essa pessoa pegou uma capa babilônica, essa pessoa pegou dinheiro em prata, pegou barras de ouro, e essa pessoa escondeu na sua tenda, lá no chão. E Deus sabe todas as coisas, e o povo não conseguia vencer Ai, porque alguém estava em desobediência. Portanto, nós aprendemos que o fruto do pecado, uma hora é colocado diante do pecador. Deus coloca diante do pecador o seu pecado. Não adianta você colocar debaixo do tapete. Não adianta você esconder numa tenda, como Acã fez. Então vamos ler Josué 7, 23. Alguém pode ler? Josué 7, 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Isso, e as puseram, e as colocaram perante o Senhor. Quais são essas coisas? Está no versículo 21, aquilo que eu mencionei. A capa babilônica, prata, barras de ouro. Ele cobiçou essas coisas, Acã, e ele escondeu isso. E agora Deus manda trazer aquilo e é colocado, o Josué coloca aquilo perante o Senhor. Então saibam, meus irmãos, o que você faz em desobediência a Deus se chama pecado. Alguns pecados são escondidos.
E esses pecados escondidos, em algum momento, serão colocados diante do Senhor. Deus já conhece todas as coisas, mas pode ser que alguém descubra o seu pecado. Pode ser que Deus mostre para alguém o seu pecado. Então, antes que aconteça isso, que é vergonhoso, você mesmo se julgue. Se você está escondendo na tenda da sua vida algum pecado, para que ele não seja colocado por outra pessoa, talvez pela igreja, talvez até por um incrédulo. Coloque diante de você aquele pecado, e esse pecado é colocado diante de Deus, diante da igreja, e isso se torna um juízo para você. Nenhum crente, evidentemente o crente é aquele que creu em Cristo como Salvador, vai receber a penalidade do inferno. Isso está resolvido para o crente. Ele é salvo. Uma vez salvo, ele é salvo eternamente. Porém, não é só inferno que é um juízo. Há outros juízos que para o crente se tornam humilhantes. Por isso nós precisamos colocar diante de nós os nossos pecados, antes que outras pessoas coloquem diante de Deus os nossos pecados. Reflita nisso na sua vida. Eu não estou atrás de pecadores e de pecados, porque eu sou um deles, né? Mas nós devemos confessar ao Senhor. Confesse ao Senhor as suas falhas, confesse ao Senhor as suas motivações erradas, confesse ao Senhor o seu sentimento de amargura contra alguém, confesse ao Senhor as suas más intenções para fazer alguém cair, para você levar vantagem em alguma coisa. Confesse ao Senhor, coloque diante do Senhor. Vamos para outro texto. Agora nós vamos para o livro dos Reis, 1 Reis. Mais adiante aí, 1 Reis, capítulo 10. A ênfase que vamos dar agora no texto é que Deus coloca os líderes onde Ele desejar. Ou Deus coloca líderes onde Ele desejar. O dirigente nos falou isso. O que Deus está requerendo de você, onde Ele tem colocado você. Se você é casado, Deus já te colocou, o homem, né? Te colocou como líder do lar. Ele colocou você como esposa, já te colocou como auxiliadora no lar. Então você já sabe o que Deus requer de um líder, que Deus requer de uma auxiliadora. E às vezes nós temos oportunidades. Eu tive oportunidades na vida, por exemplo, eu creio que Deus me colocou aqui nessa igreja. Foram pessoas que me buscaram lá em casa, mas Deus estava usando essas pessoas para me colocarem aqui. Deus me colocou também como diretor da escola onde eu trabalho, Instituto Bíblico Peniel. Deus coloca pessoas em alguns lugares. Deus coloca você, talvez, na direção de uma empresa, de um negócio. Deus nos coloca, muitas vezes, como funcionários. Deus nos coloca, muitas vezes, como pessoas que devem obedecer a outros. Isso é humilhante? Claro que não. É honroso. Interessante, outro dia eu procurei na internet, pensando nesses assuntos. Você sabia que não é todo mundo que quer crescer? Tem pessoas que querem diminuir. Tenta digitar lá no Google como não crescer profissionalmente. Você encontra exatamente o contrário. Receita de como crescer. Mas eu não estou perguntando como crescer. Eu quero como não crescer. Tenta digitar como não expandir os meus negócios.
Aí vem um monte de gente falando como expandir os seus negócios. E nós sabemos que muitas pessoas, inteligentemente, elas diminuíram os seus negócios. Mas você não encontra a fórmula para isso. Você só encontra a fórmula de crescimento, nunca uma fórmula de colocar-se menos. Deus coloca quem Ele quiser, onde Ele quiser, e nós devemos nos colocar voluntariamente abaixo de Deus. A palavra de Deus diz, inclusive, que você deve se colocar abaixo dos irmãos, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Como que eu faço isso? Colocando-me abaixo das pessoas, para servi-las. 1 Reis capítulo 10 é quando a rainha do norte da Arábia, a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão. Falavam tanto de Salomão e das suas riquezas e da sua sabedoria, e ela foi e conheceu, e ela notou que não contaram nem metade. Ela viu que Salomão sobrepujava em sabedoria e prosperidade a fama que ela ouviu, ou seja, ele é muito mais do que ela tinha ouvido. Mesmo não sendo uma serva do Senhor, ela entende que Deus coloca as pessoas no lugar. Às vezes nós não entendemos isso e incrédulos reconhecem. Veja o versículo 9, 1 Reis 10, 9. Alguém quer ler? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Quem colocou Salomão ali naquele trono? Deus. Deus é quem coloca as pessoas. Por isso você deve agradecer quando Deus te coloca em alguma posição, quando Deus te coloca em alguma situação. E não fique frustrado se Deus tirar você dessa situação, dessa posição. Fique feliz, porque aquele que coloca é aquele que tira também para colocar outro. E é uma bênção isso. Vamos agora para Neemias. Vamos adiante aí. É um livro eu ia falar um livro antes de Jó, mas tem Esther, né? Nós lemos Jó. Antes vem Esther e antes vem Neemias. Bom, o que acontecia lá é que o povo de Israel desobedeceu a Deus fazendo comércio aos sábados. Então, antes que alguém pense, então a gente tem que guardar o sábado. Não. Isso é uma ordem que Deus deu para o povo de Israel, e nós não temos esse requerimento para a igreja, tá certo? O apóstolo Paulo mesmo fala em Colossenses que uns fazem questão de dias, de luas, de festas, de sábados, mas isso eram apenas sombra para mostrar Jesus Cristo. Sábado quer dizer descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Nós já temos o nosso sábado, que é em Cristo Jesus. Mas no Antigo Testamento nós sabemos que Deus exigia do povo a guarda do sábado. E veja o que aconteceu no capítulo 13 de Neemias. Neemias teve que colocar, é o nosso verbo, né? Ele teve que colocar guardas na porta, ou nas portas, para que os comerciantes não entrassem, ou para que os comerciantes não ficassem vendendo produtos ali. Ele falou, cada um se vira, e os negociantes que durmam fora de Jerusalém, mas aqui não, aqui vocês não vêm vender. Então, precisavam colocar guardas. Já eu dou a aplicação, uma das aplicações desse texto. Neemias 13, 19, alguém quer ler?
sombra as portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O que será que quer dizer isso, Jonas? Dando já sombra às portas. De tardezinha, caindo, né? O sol, o pôr do sol vai caindo aquela sombra. Então, chegando já de tardezinha, antes do sábado, porque para o judeu o dia não começava meia-noite, começava 18 horas, né? 6 horas da tarde começava um novo dia. Então, chegando a esse horário, já colocavam guardas ali, moços, que não deixavam que nenhuma carga entrasse ali. Bom, a aplicação talvez não seja tão difícil. Você também precisa colocar guardas às portas do seu coração. O Senhor Jesus disse que do coração que procedem os maus desígnios, não é? Os assassinatos, os adultérios, tudo que é ruim brota do nosso coração. E nós, como crentes em Cristo Jesus, já temos um coração transformado, mas nós precisamos colocar guardas. Nós precisamos colocar guardas no nosso coração, na nossa mente, guardar a nossa mente, para que nós não sejamos tentados a desobedecer a Deus. Assim como só a ordem parece que não era suficiente. Olha, não vamos fazer comércio aos sábados, é melhor colocar alguém ali. Então, não é simplesmente você ficar recitando, eu não devo entrar nesse caminho. O caminho não sei qual que é, tá? Da imoralidade, da ganância, da violência, né? Tem vários caminhos que a gente pode entrar que são ruins. O melhor é você colocar guardas. O melhor é você não bobear, não andar perto, não facilitar, porque você sabe que poderia ser uma tentação. Por isso nós devemos guardar as portas da nossa mente, do nosso coração. Por isso coloque guardas. Vamos agora para Abacuque, mais adiante aí. Eu tenho um truque para achar Abacuque. Eu acho o último livro do Antigo Testamento e vou 3 para trás. O último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias e o antepenúltimo é o que? Sofonias, né? Tem esse, tem Ageu, né, Joãozinho? Nós vamos ver agora Abacuque 2, e onde entra o nosso verbo que colocar. O crente precisa se colocar diante de Deus em oração para aguardar os planos de Deus. Como é que você aguarda os planos de Deus na sua vida? Em oração. Assim como você coloca guardas, você se policia dos maus caminhos, você deve também aguardar diante de Deus. Você deve, e como que você aguarda aquilo que Deus tem para fazer para você? Deus tem algum plano para você, certamente. E como é que você espera? Em oração. Coloque-se diante de Deus em oração. Eu sei que você pode orar andando, dirigindo, trabalhando, você pode fazer isso. E você tem feito isso. No entanto, tente, experimente colocar-se diante de Deus só para oração mesmo. 3 minutos, aumente para 5, aumente para 10, quem sabe 15. De repente você está orando vários minutos, aguardando em oração o que Deus tem para você. Vamos ler Abacuque 2, o povo dele. O
povo dele estava em disciplina. Deus estava usando os caldeus da Babilônia, né, para disciplinar o povo de Israel. E ele ficava confuso quanto a isso. E ele queria a resposta de Deus. No capítulo 1, ele não tem muita paciência. Ele fica falando: até quando? Parece que Deus não vê. Mas no capítulo 2, versículo 1, ele entende que a estratégia tem que ser outra. Em vez de ficar reivindicando, em vez de ficar reclamando, ore, aguarde em oração. Capítulo 2, versículo 1, alguém pode ler? Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta darei à minha queixa. Está vendo? Eu me colocarei ali, naquela torre de vigia, no lugar alto, porque é claro, simbolicamente, né? Havia mesmo uma torre, essa fortaleza, a torre de vigia, que era o lugar onde os arautos, ou seja, a pessoa subia até ali. Tem um outro nome, né? Além de arauto, que fala lá em sentinela, e ainda tem outro que fala em Ezequiel, me fugiu aqui a mente. Atalaia, obrigado. Val, muito bem. A atalaia era aquele soldado, vamos dizer assim, aquela sentinela, aquele vigia. Ele subia, lugar alto, e ele podia ver se tinha uma poeira ali, de cavalos, de camelos, de exército vindo contra a fortaleza. Então, aquele atalaia, quando ele via algum movimento estranho, ele gritava: perigo, exército inimigo se aproximando. E às vezes se aproximando quer dizer daqui 2 dias chega. Mas eles podiam se preparar. Por isso você também precisa se antecipar aos problemas. Você não vai esperar o exército arrombar as portas do seu coração. Você precisa se antecipar, olhar distante, à distância. E como é que você faz isso? Em oração. Ele usa essa figura para dizer que ele estaria na torre de vigia. A torre de vigia é o seu cantinho de oração, tá? E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, em vez de você ficar reclamando, reivindicando, ore e espere, e Deus vai te responder. Você vai se antecipar aos problemas. Coloque-se na torre de vigia, coloque-se no seu cantinho de oração. Todo mundo tem um lugar que gosta de orar. Aquele lugar não é mágico, aquele lugar não traz um milagre em si o lugar, mas é apenas, alguns têm algum costume de estar num canto ali, é o meu momento de oração. Claro, pode mudar seu canto de oração quando você quiser. Vamos agora para Mateus, nós temos mais 2 referências. Mateus 25, aí já ficou mais fácil de achar, né? Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 25. Nós estamos estudando o verbo colocar. Deus colocará os fiéis em lugar de destaque. Algumas pessoas precisam de destaque, é incrível, né? Algumas pessoas precisam estar num lugar de destaque. Elas buscam isso. É um fardo, mas elas buscam um fardo para a vida delas. Elas querem estar num lugar de destaque. Você não deveria se preocupar com isso. Onde você estiver, seja na empresa onde você trabalha, nos seus negócios, na sua igreja, na sua escola, não pense muito nisso, não gaste energia com isso. Eu quero me destacar. Não gaste energia com isso. Faça o seu trabalho fielmente. O que você tiver para fazer, faça fielmente. Faça bem feito. Dê o seu melhor.
quando as pessoas estiverem te observando e quando as pessoas não estiverem te vendo, faça o seu melhor para Deus. Se Deus quiser te colocar em destaque aqui na terra, Ele te coloca. Mas com certeza, a sua atitude fiel te dará uma colocação de destaque na presença de Deus e dos anjos. É o que o Senhor Jesus disse. Então, Mateus 25, versículo 21, é a parábola dos talentos, né? Você já conhece aquele administrador que o homem que se ausentou do país e deixou lá os seus funcionários com os talentos, com ouro, dinheiro, tá? E alguns, ou pelo menos um, enterrou, né, aquilo. Levou uma grande bronca, né? Você deveria pelo menos deixar com aqueles que podem fazer meu dinheiro trabalhar, render juros. Outros multiplicaram mesmo. E veja o que o Senhor fala a respeito do verbo colocar aqui. 25, 21, alguém quer ler? O Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Não, peraí. Não? Tá certo, não tá? Ah, tá. Sobre o pouco, foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco e Ele vai colocar aonde? No muito. Que investimento bom, né? Ele trabalhou para produzir no reino daquele Senhor, né? Ele recebeu uma quantidade de 5 talentos, e agora ele está devolvendo outros 5, 100% de lucro. Ele recebeu pouco, vamos dizer assim, o próprio Jesus disse isso, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, Deus é fiel, Ele sabe o que você está fazendo. Não precisa mostrar serviço, não precisa provar nada para ninguém. Faça o que você tem que fazer. O dirigente falou: o que Deus requer de você, aonde você foi colocado. Onde você foi colocado, faça o seu melhor. E Deus vai ser fiel. Ele vai te colocar aonde Ele bem desejar. E finalmente vamos ver aqui mais um versículo último, 1 Coríntios 12. Coríntios capítulo 12, nós vamos ver que Deus coloca servos na igreja. Agora estamos falando de igreja, não de escola, empresa, nada disso, mas de igreja. Deus coloca servos na igreja. Para quê? Para edificarem o corpo. Se você quer ser uma bênção na igreja, seja servo. Sirva. Como é que serve na igreja? Só que na nossa igreja tem 31 maneiras de servir. Essa é uma maneira de dizer que nós temos 31 cargos. Então as pessoas servem, desde varrer o chão, muito importante, cuidar de crianças, dando aula, ensinando as crianças, projetando aqui músicas, outras coisas, fazendo escala para dirigentes, pregadores, organizando, limpando, arrumando antes, durante e depois o bazar que nós temos. Tem muitas coisas para fazer. Só não faz quem realmente não quer servir. Mas se você quiser servir a Deus na igreja, você tem muita coisa para fazer. E eu vejo como Deus colocando as pessoas. Deus coloca as pessoas. É claro que às vezes líderes escolhem pessoas, mas Deus está dirigindo líderes para isso. Às vezes são pessoas se voluntariando para algum trabalho. É Deus colocando. Deus coloca no coração das pessoas o desejo de servir. Então Deus coloca servos na igreja para que eles edifiquem o corpo de Cristo,
que é a igreja. 1 Coríntios 12, 18. Alguém pode ler? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus está dispondo os membros, o corpo de Cristo, os membros da igreja, e Ele está colocando cada um deles nesse corpo, de que maneira? Como lhe aprouve. O que quer dizer aprouve? Como Ele quis, como agrada, do jeito que agradar, é Ele quem faz. Deus abençoe os irmãos. Tem bastante coisas para nós aprendermos sobre o verbo colocar. Que Deus coloque você aonde Ele quiser, e aonde você for colocado, que você seja uma bênção. Nós vamos orar. Tem mais uma música? Obrigado, Senhor, porque nós temos a bênção do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que foi colocado na cruz em nosso lugar. E Ele aceitou essa colocação. E ali Ele ficou, experimentou toda a dor, trouxe sobre si mesmo os nossos pecados, e nós ficamos livres, ó Pai, dos nossos pecados. E foi colocado sobre nós a Tua justiça, a justiça de Cristo Jesus. Nós louvamos por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado oportunidades para o Teu povo, colocando-os na sociedade, em vários setores da sociedade, para serem bênção. Que eles sejam isso, ó Pai, porque o Senhor nos colocou nesse mundo para sermos bênção às pessoas, aos incrédulos, e ao corpo de Cristo, aos crentes. Nós oramos louvando ao Senhor em nome de Jesus. Amém.